E chegou a hora do grande debate aqui no Expresso CNN. O tráfico de drogas é o segundo crime com o maior número de presos no Brasil. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, 1 a cada 5 prisões acontece por esse motivo. Para combater esse cenário, o governo brasileiro lançou, no ano passado, a nova Política Nacional sobre Drogas, que prevê tratamento com apoio terapêutico e diferenciação entre usuários e traficantes. O tema de hoje é: a política de combate às drogas no Brasil é eficaz? Nossos debatedores são Guilherme Sugimori, advogado especialista em direito penal. Oi, Guilherme. Boa noite. E o Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Oi, Caio. Olá, Carol. Muito boa noite. Boa noite ao doutor Guilherme. Boa noite ao espectador da CNN. Bem, então hoje começamos com você, Guilherme, suas considerações iniciais. Boa noite a todos. O debate de hoje é muito difícil, como sempre. Nós estamos tratando de um problema que é visto como um dos maiores problemas do Brasil, que é o uso e o tráfico de drogas. Vem sendo debatido desde sempre e não está nem perto de ser solucionado. Nós temos aqui no Brasil um cenário real de guerra às drogas e ao narcotráfico. Um estado paralelo, cresceu nos lugares marginalizados da sociedade e agora tem acesso a valores altíssimos, é fortemente armado, tem presença internacional e está organizado. Com isso, nós temos lavagem de dinheiro, tráfico de armas e, o pior de tudo, que são cifras absurdas de violência, com índices de morte que são iguais a guerras. Entre 2011 e 2015, nós tivemos mais mortes violentas aqui no Brasil do que na guerra da Síria no mesmo período. Isso é culpa dos traficantes do crime organizado? É óbvio que é. Eu, vocês e todo mundo quer que esses criminosos sejam punidos e o Estado tem a obrigação de fazer essa justiça. Mas o que eu mais quero, o que eu considero mais importante do que punir, é pensar no seguinte: como diminuir esses dados, essa violência? Gente, a guerra às drogas, ela fracassou. No mundo, entre 2000 e 2015, houve um aumento de 60% nas mortes relacionadas às drogas. Os esforços bélicos de tratar isso como uma guerra foram desastrosos. Morrem traficantes? Morrem muitos. Prendem também, prendem muitos. E morrem policiais também, e morrem inocentes. Mas o pior, o crime organizado cresce onde o Estado falha. As favelas, prisões, que é onde o Estado falhou absolutamente em prover o básico do básico para as pessoas, estão aí crescendo. Ao declarar guerra contra esse grupo, você vitimiza, você exclui e cria uma separação social contra pessoas marginalizadas. O estado de guerra nessas regiões fortalece a sensação que o Estado está contra os marginalizados em um campo de guerra onde as pessoas morrem e onde muita gente cresce acostumada a ver os traficantes tendo dinheiro, tendo poder, sendo respeitados. E essa é a estrutura que fomenta o poder do tráfico. Qual é o problema? Nossos mecanismos de controle são ineficientes e essa guerra não tem fim. Porque por essa ineficiência, ela só aumenta. Vocês estão vendo o fim do PCC? Vocês estão vendo o fim do crime organizado? Não. Foi impossível para o Estado, na base de incursão armada, eliminar esse poder paralelo. O Estado não vai vencer essa guerra, porque as medidas que estão sendo tomadas aumentam a violência e a criminalidade ao invés de diminuir. E agora a gente precisa fazer a pergunta mais importante: há um outro caminho? Olhando para o crime organizado, o que a gente vê é que o nosso maior problema com ele, os rios de dinheiro, a violência, o poder, não são problemas de drogas, são problemas de tráfico. São questões diferentes. Por que nós precisamos combater os entorpecentes como uma questão criminal e não um problema de saúde pública? Porque o álcool e o tabaco são legalizados, e a maconha, os alucinógenos e até as drogas pesadas como a cocaína são objetos dessa guerra. É uma questão moral? É um paternalismo estatal de decidir que drogas você pode tomar sem apresentar um critério objetivo para isso? Esses motivos dessa guerra, há muito tempo, pararam de ser suficientes para impedir a gente de tomar medidas para estrangular o tráfico de entorpecentes. São medidas como legalização de consumo pessoal, legalização de certas drogas menos danosas e, eventualmente, até a legalização de entorpecentes em geral. Tratar as drogas e os viciados como um inimigo foi o que fortaleceu o tráfico e o crime organizado. Nós estamos aumentando esse abismo social entre nós e as vítimas das drogas, excluindo ainda mais os excluídos, querendo prender, internar à força, resolver com políticas de exclusão, algo que pode e deve ser resolvido com tratamento humanizado.
Nós temos que parar de confundir quem é o nosso inimigo. A guerra é contra o crime organizado e não contra as drogas. Agora com o Caio Coppola, suas considerações iniciais, Caio. Antes de endereçar especificamente a questão em debate, eu proponho uma reflexão sobre o fenômeno das drogas na sociedade. Na canção Há Tempos, o poeta Renato Russo cantava: "Parece cocaína, mas é só tristeza". Então, com a sua sensibilidade ímpar, o compositor ele capturou a essência do ato de se entorpecer. Usar drogas é consumir a sua própria dor e angústia existencial. Nesse mesmo verso, o Renato fala de solidão, de descompasso, de desperdício. São sensações compartilhadas por muitos que recorrem aos tóxicos, né, na busca de momentos, de falsos momentos, né, de euforia e prazer. A natureza ela cuidou para que a fisiologia humana viesse equipada com todo o ferramental para uma vivência repleta de alegria, né? E cabe a nós darmos aí algum sentido à nossa existência, fazendo bom uso do nosso tempo, da nossa energia, do nosso intelecto, das nossas aptidões e da nossa capacidade de amar. Por isso que a verdadeira felicidade, felicidade duradoura, que traz plenitude e é carregada de significado, ela nunca vai ser alcançada com essas muletas químicas. E quem insistir nessa alternativa vai necessariamente experimentar a tristeza, a solidão e o descompasso que acompanha o hábito de se drogar. Mas além da questão psicológica, outro aspecto inafastável da discussão sobre drogas é o vício. O Chorão, ícone do rock nacional, que morreu de forma precoce, de forma trágica, né, uma presa dos seus próprios hábitos, deixou registrado no clássico Quinta-feira um refrão impactante sobre a ação paulatina e escravizante da droga na vida do usuário. Ela lhe dizia o seguinte: parecia inofensiva, mas te dominou. Assim, falar sobre drogas não é uma discussão abstrata. São substâncias que fazem mal, muito mal à saúde, que viciam e muitas vezes são consumidas em estado de aflição psicológica ou de vazio existencial, né? Mas esses entorpecentes nunca chegariam às mãos dos seus consumidores ou das suas vítimas, né? Acho que é uma terminologia bem mais adequada, não fosse pela ação egoísta e gananciosa dos traficantes, ao qual se referiu o Dr. Guilherme. O traficante é a escória da sociedade. É um sujeito que só por dinheiro se presta a vender substâncias venenosas e viciantes que, com certeza científica, certeza estatística, acabam com a vida de muitos usuários, destruindo famílias inteiras, né? Esse sujeito, o traficante, é a definição do mau caráter. E os traficantes nacionais fazem isso empregando extrema violência, tiranizando comunidades pobres, né? Alijando populações inteiras da presença do Estado e cooptando para o seu exército do crime soldados menores de idade, né? Esses delinquentes, esses traficantes, deveriam ser enquadrados, processados e julgados nos termos de uma legislação penal infinitamente mais rigorosa do que a atual. Até porque a sua atuação nas favelas brasileiras tem claros contornos terroristas. Ou a gente vai normalizar a visão de bandidos à luz do dia, portando armamento militar e ameaçando a segurança de milhares de vulneráveis, reféns desse poder paralelo que é movido à violência e ambição desmedidas. Feitas essas considerações preliminares, aí sim a gente pode endereçar a questão específica aqui em debate. A política de combate às drogas no Brasil é eficaz? Não. Mas será que é porque ela é repressiva demais? Claro que não. Se fosse repressivo o suficiente, ela desestimularia o crime. E esse não é o caso. O que nós testemunhamos é justamente o oposto: a expansão do crime organizado e a prosperidade financeira do narcotráfico. Será que isso não tem a ver com o fato de que nós temos uma fiscalização falha, uma legislação penal branda e uma cultura da impunidade que faz com que um juiz irresponsável solte um líder de facção perigosíssimo condenado pela justiça? Os adeptos do abolicionismo penal, da despenalização, do garantismo e da bandidolatria adoram dizer que a guerra às drogas fracassou. Bom, por questão de coerência, deveriam também afirmar que a guerra contra os homicídios também é um fracasso, assim como a guerra contra os acidentes de trânsito e, sinceramente, a guerra contra qualquer outro crime. Afinal, são milhares e milhares de eventos todos os anos se repetindo. Mas eu tenho certeza que é do interesse da sociedade coibir o consumo de drogas de todas as maneiras possíveis e punir com rigor aqueles que as traficam. E eu também imagino que lutas justas não devem ser abandonadas apenas pela sua dificuldade. Caio e Guilherme, me ajudem nessa função de mediadora, hein? E, claro, um ótimo debate a vocês. Perfeito.
Eu concordo com o Caio de que essa situação que a gente vê nas favelas, talvez, do crime organizado, pessoas portando fuzis, é insustentável. Mas o problema é que há uma confusão nesse cenário de onde está o crime organizado e onde está a população, como uma guerra de guerrilha. E quando você declara essa guerra, a guerra às drogas, que eu digo sim que fracassou, e você ataca isso com os caminhões, e essa é a sua única solução, você também ataca os inocentes. E o problema disso é que essa exclusão de um grupo social completo é justamente o que o crime organizado usou para chegar no poder da forma como ele chegou. Então eu não questiono a necessidade de combater o crime organizado, mas infelizmente esse método que a gente vem usando por conta dessa incursão e dessa fixação do crime organizado em lugares onde o Estado está absolutamente ausente, levou a um impasse. A violência do Estado, nessa tentativa de combater as drogas e o tráfico, está criando mais drogas e tráfico, porque ele prende as pessoas, inclusive pessoas inocentes, inclusive pessoas que tiveram pouco contato com o tráfico ou que estão em uma carreira inicial do tráfico, e coloca eles cada vez mais junto ao grande tráfico. É por isso que tem mais traficantes, é por isso que um jovem preso chega na cadeia e as pessoas dão para ele coisas que o Estado não dá, sabonete, escova de dente, coisas que tinham que haver lá, e ele acaba em dívida com o Estado. Essa guerra, quando a gente diz que ela fracassou, não é só porque ela não está dando resultados, é porque ela está fortalecendo o tráfico. O tráfico precisa dessa guerra para comprar fuzis, para desviar esses valores. Ele precisa que a droga seja criminalizada. Eu discordo totalmente. E só por uma questão conceitual, né? Uma pessoa em início de carreira no crime, por definição, não é inocente. Ela já é criminosa. Mas, enfim, o tráfico ele não precisa da criminalização. Pelo contrário, vamos imaginar o que aconteceria se houvesse a legalização das drogas. E aqui, só para a gente não ficar também confundindo conceitos, falar em legalização, a gente está falando na legalização da produção, do comércio e, obviamente, do consumo, como proposto, por exemplo, por outro ministro do STF, né, de viés progressista, o doutor Luiz Roberto Barroso. Ele falou não só apenas de legalização de cocaína, de maconha, mas também de cocaína. Portanto, as drogas que o meu debatedor qualificou como drogas pesadas. O que aconteceria se houvesse a legalização? E aí, trazendo um dado aqui para o espectador da CNN, o produto mais traficado, aqui entre aspas, no Brasil é o cigarro, que é um produto legalizado, é um mercado bilionário. Mas o crime sempre vai querer achar alguma forma, né, de ganhar dinheiro fora das vias legais. É da natureza, é da índole dessa gente. Então, o que acontece no caso do cigarro? Obviamente, quando você tem o produto legalizado, você tributa ele. Então, você cria uma demanda por esse mesmo produto mais barato. Existe um estudo mostrando que cigarro contrabandeado, né, é vendido em centenas de milhares de postos legalizados. Ou seja, a legalização ela não garante, né, para aquele produto, para a exploração daquele produto, né, que não vai haver mais crimes relacionados a ele. Você só mudou o tipo penal. Então você pega essa escória da sociedade, que vem de veneno para as pessoas, que vem de veneno em porta de escola, né? Essa gente lixo, na falta de uma expressão melhor, né? E você simplesmente muda o tipo penal. Isso é querer resolver problema de doença dando alta para o paciente que ainda não está curado. Então assim, olha, a gente não consegue lutar, já vou concluir, a gente não consegue lutar contra o crime, então vamos despenalizá-lo. Isso não é a forma mais adequada. Por isso que eu falei, a luta justa, ela tem que ser combatida, ainda que seja de extrema dificuldade. Mas as pessoas que estão presas em razão desses crimes, eu acho justíssimo que elas estejam exatamente onde elas estão. Tudo bem. O Caio tem razão em certo ponto, mas a luta é justa? Essa é a luta justa? Nós podemos beber, mas nós não podemos fumar. Quem decidiu isso? O tabaco é legal, mas a maconha é ilegal. O álcool, em uma lista de substâncias que causam dano, está no topo da lista. Mais dano do que cocaína, mais dano do que maconha. É a droga legal mais danosa para a pessoa e para aqueles ao entorno dela. E nós não estamos aqui declarando uma guerra. Quer dizer, em algum momento histórico, nós decidimos que essa guerra contra as drogas era legítima e nunca houve uma fundamentação plausível para isso. Eu acho ótimo, Caio, que você citou aqui o tabaco como exemplo, porque sempre vai existir o tráfico, tá? Sempre existirá. O sistema prevê que sempre existirá desvios.
Nós temos que lutar contra ele, por quê? Porque o tabaco é um exemplo maravilhoso. Há tráfico dele? Há desvio? Há vendas indevidas? Há. E mesmo assim, com a regulação das propagandas, a luta contra o tabaco foi um sucesso no Brasil. Os índices de tabagismo caíram no Brasil de 35% a 40% para 18% dos anos 90 para até 2008, mais ou menos. Toda a regulação que foi se impondo, e você só pode impor regulação em um mercado legítimo, aquelas fotos de câncer, de pessoas sofrendo, os índices, as campanhas de instrução, não permitir usar aqui, não permitir usar ali, esse nível de controle que só pode existir dentro de um mercado regulamentado e legal, como o tabaco, foi um sucesso estrondoso. A guerra contra as drogas é um fracasso estrondoso. A gente manda as pessoas darem tiro e matar e tem mais tráfico. A gente pega o cigarro e regulamenta e usa propaganda e faz as medidas sociais aceitáveis contra essa droga legítima e ela tem sido um sucesso. Então o tabaco é um exemplo maravilhoso. Bom, sobre quem determinou... Caio, vou só lhe interromper porque já é nesse momento considerações finais. Inclusive, a partir de agora, 1 minuto para você. Tá ótimo. Bom, sobre quem determina se uma substância é lícita ou ilícita, nós vivemos numa democracia. Portanto, quem determina isso é a sociedade, por meio de seus representantes eleitos. E sobre o tabaco, houve um esforço nacional hercúleo para diminuir o seu consumo, um esforço exitoso, como bem colocou o Dr. Guilherme, mas é importante pontuar, inclusive por restrições de mercado. Então, você teve limitação de ponto de venda, limitação de ponto de uso, aumento de tributação, proibição de propaganda. Quer uma limitação maior do que a ilegalidade? Ou seja, o próprio tabaco mostra, né, o cigarro, mostra que quando o Estado age no sentido de coibir, né, de restringir o mercado, o consumo cai. Ou seja, se nós legalizássemos as drogas, que necessariamente haveria um aumento no seu consumo, ou provavelmente haveria um aumento no seu consumo. E isso a sociedade certamente não quer. Então, a alternativa qual que é? Despenalizar o tráfico? Não. De repente, é justamente fazer um combate mais efetivo. Guilherme, seus argumentos finais, 1 minuto. Nós tentamos, por exemplo, como humanidade, um combate efetivo ao uso de álcool nos Estados Unidos, nos anos 20, nos anos 30. Houve a lei seca, se proibiu absolutamente. Qual foi o resultado? As pessoas pararam de usar o álcool com a proibição extrema? Não. Não. O resultado foi o fortalecimento da máfia, do crime organizado e dos crimes violentos. Nunca houve uma sociedade na história da humanidade que não utilizou algum método de alteração de percepção da realidade. Álcool, estimulantes, alucinógenos em situações religiosas, isso sempre existiu e sempre vai existir. Grandes jornais médicos como o Lancet e o British Medical Journal falaram explicitamente em editoriais nos últimos anos. A proibição não funciona. Ela aumenta os danos sociais. O que funciona é legalizar e regulamentar. Por que a sociedade decidiu que essa guerra é justa? Se a sociedade decidiu por meio de leis, a minha sugestão é que está na hora da sociedade olhar para essa guerra, olhar para os efeitos, olhar para as soluções e decidir novamente de maneira diferente. Guilherme Sugimori, Caio Coppola, muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã.